Fala, tudo certo? Eu sou Randall Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. Vocês aí que gostam de bandeiras, com certeza já perceberam que há países no mundo aí, aliás, há times esportivos que representam países que as cores dos seus uniformes não têm absolutamente nada a ver com a bandeira, ou tem cores que não tem na bandeira, ou as cores são diferentes. E é justamente o que vamos falar nesse vídeo aqui hoje. Uniformes das cores diferentes das bandeiras. Você vai se surpreender, esse vídeo aqui não é esportivo, tá, gente? Vamos falar sobre vexilologia. E também aí um pouquinho de esporte, um pouquinho de história, tudo misturado. Então, uniformes e cores diferentes das bandeiras, mas antes, roda a vinheta. Para começar, gente, vamos falar sobre a Austrália. Se você aí acompanha competições esportivas, você vai notar que o uniforme da Austrália, as cores que as equipes esportivas mais utilizam é o verde e o amarelo. Mas por que isso? Vamos lá, gente. A comunidade australiana, ela é um grande país, aí, o sexto maior país do mundo. Está localizado na Oceania com um pouquinho menos de 7,7 milhões de quilômetros quadrados. É bem grande e tem aí por volta de 26 milhões de habitantes. A capital é Canberra, ou Canberra, não é Sydney como muita gente acha, tá? E ela não tem uma língua de júri, uma língua oficial definida, mas todo mundo sabe de fato, né? Na prática é o inglês. E coloquialmente os australianos são conhecidos em inglês como Aussies. Tá bom, gente, mas qual que é a cor da bandeira da Austrália? Vamos colocar ela aí, vocês estão vendo. Ela é azul, branca e vermelha. Ela tem aí a Union Jack no seu canto superior esquerdo, justamente ele remete à colonização britânica naquele país. E vocês podem ver também que as 5 estrelas brancas, tá? Essas estrelas brancas, elas simbolizam o Cruzeiro do Sul, que é uma constelação que ela é vista apenas no hemisfério sul. E você vê que ela tem uma estrela branca aí com 7 pontas, uma estrela maior, que ela é chamada de Estrela da Federação, que representa aí os estados e territórios australianos. Tá, mas então por que as cores dos uniformes esportivos da Austrália, dos Aussies, eles são geralmente verde e amarelo? Na verdade, costuma-se dizer verde e dourado, que foram aí proclamadas como as cores nacionais do país em 1984 pelo governador-geral Ninian Stephen. E essas cores, elas representavam a Austrália nos esportes desde o século XIX. O amarelo, aliás, o dourado, ele representa aí as praias do país, as riquezas minerais e as safras de grãos. E o verde aí evoca as florestas e as pastagens. Então, por isso que a Austrália é muito comum você ver equipes que simbolizam a Austrália usando verde e amarelo. E agora, a Itália. Mas por que as equipes esportivas italianas, as que representam o país, usam azul? Vamos lá. Inicialmente, vamos falar então sobre a República Italiana. Ele é um país no centro-sul da Europa. A Itália está localizada numa península que tem o formato de uma bota. Vocês podem perceber que é a Península Itálica. Ela tem um pouco mais aí de 300 mil quilômetros quadrados e onde vive aí 60 milhões de pessoas. A capital é Roma e a língua oficial é o italiano, tá? Esse é o país. As cores da bandeira da Itália, eu vou subir aí. Há 2 versões da origem dessa bandeira. Uma primeira versão diz que é inspirada nas cores da bandeira de Milão, da cidade de Milão, que era usada ali no século XVIII, que no caso ela era só vermelha e branca, e tem uma outra versão que diz que o verde representa as planícies, o branco simboliza o topo dos Alpes e o vermelho significa todo o sangue derramado no Risorgimento, que é a unificação italiana ali no século XIX, tá? Então é isso. Mas por que a Itália usa uniformes esportivos azul para representar o país? Vamos lá, gente, um pouquinho de história. Até aí a segunda metade do século XIX, a Itália, o que é a Itália hoje, ela era formada por vários reinos independentes, tá? Só que houve um fato histórico importante que foi a unificação dos reinos da Sardenha, que eu vou colocar a bandeira da Sardenha aí. Você pode ver que tem o azul aí. Esse azul representa a Casa de Savoia, ou Saboia, tá? Savoia, que foi a família real italiana. Então, a união do Reino da Sardenha com Piemonte que gerou essa bandeira que você tá vendo aí, tá? E como eu disse, o azul simbolizava a Casa de Savoia e justamente por isso que os uniformes italianos, comumente eles são em azul. Ela remete a essa antiga família italiana que governou o país foi uma monarquia, Casa de Savoia. E agora a Nova Zelândia. A Nova Zelândia, você pode ver que a maioria dos esportes ela usa o preto e o branco. A Nova Zelândia, que em Maori é conhecido como Aotearoa, que significa em Maori Terra da Grande Nuvem Branca. Ele é um país da Oceania formado por 2
grandes ilhas, que é a Ilha Norte e a Ilha Sul, e outras 700 pequenas ilhas, tá, gente? Tem aí quase 270 mil quilômetros quadrados e abriga um pouco mais de 5 milhões de habitantes. A capital é Wellington e não Auckland, como muita gente acha, tá? E as línguas oficiais são o inglês e o Maori. Tá. Então vamos colocar a bandeira da Nova Zelândia aí, vocês podem ver que ela parece muito com a bandeira da Austrália, ela tem a Union Jack, né, que é a bandeira do Reino Unido, também no seu canto esquerdo, isso remete à colonização britânica, só que vocês podem perceber duas principais diferenças, na verdade três. Eu vou colocar a bandeira da Austrália aí também do lado para vocês aprenderem, quem não aprendeu ainda. A bandeira neozelandesa, as estrelas são vermelhas, tá? Vocês podem ver que da Austrália é branca. Além disso, a bandeira neozelandesa ela tem 4 estrelas formando o Cruzeiro do Sul, e você pode ver que da Austrália tem 5, e a bandeira neozelandesa não tem essa grande estrela branca, que é a estrela da federação, você vê na bandeira da Austrália. Tem mais uma diferença também, gente, você pode ver que as estrelas da bandeira australiana todas têm 7 pontas, tá? E a bandeira neozelandesa são estrelas vermelhas, só tem 4 estrelas, e além disso, todas são formadas por 5 pontas. Perfeito. Mas por que os times neozelandeses, as seleções neozelandesas, usam o preto e o branco? Essa história é muito boa, viu? A Confederação de Rugby Neozelandesa, o rugby é o principal esporte da Nova Zelândia. Ele foi fundado em 1892, ou seja, só 36 anos depois da instalação da colônia britânica na Nova Zelândia. E provavelmente a seleção neozelandesa local da colônia, ela teria que viajar para a Europa ali para disputar competições esportivas junto com Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Então eles escolheram uma cor diferente, tá, desses países, das nações constituintes do Reino Unido, que são essas que eu falei para vocês, e que fosse uma cor fácil de encontrar. Aí eles escolheram o preto e o branco, e o principal esporte é o rugby, como eu falei agora, e os All Blacks, os todo de preto, que é a seleção neozelandesa, que no rugby, quem não acompanha o esporte, eu reconheço que eu não acompanho o rugby, mas eu conheço a famosa camisa do All Blacks. É uma camisa pesada do rugby, digamos assim, uma camisa de respeito, uma camisa com tradição no rugby. O esporte deu tão certo que outros esportes eles começaram a imitar. No caso do futebol, gente, o futebol, a camisa principal é branca e preta, e esse branco, ela remete à camisa da seleção inglesa, porque ela foi colônia, então faz essa correspondência aí à antiga metrópole. Então por isso que a camisa do futebol especificamente é branca e preta. Então agora você já sabe por que a Nova Zelândia usa uniformes pretos, ou às vezes brancos. E aí, tá gostando do vídeo? Então rapidinho, gente, deixa o gostei aí embaixo, se você gostou do vídeo, isso é essencial pra gente. E se você está chegando agora e ainda não fez, ou se você já assiste nossos vídeos, mas também não fez isso, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Além disso, gente, recomende para pessoas aí que podem ser inscritos. Essa é uma maneira de graça na fachola, a única maneira de você ver esse projeto crescer, que está crescendo, mas a gente tem que crescer mais, tá? Já fez isso de graça? Vamos continuar o vídeo. E agora uma camisa emblemática, a camisa da Holanda, que é geralmente laranja, mas por que a camisa da Holanda é laranja? Vamos lá. Os Países Baixos / Holanda, eu já falei isso várias vezes. No Brasil é muito comum a gente usar a denominação Holanda para os Países Baixos. Apesar de aceita, gente, geograficamente ela está errada, tá? O nome do país é Países Baixos. Holanda, na verdade, é o nome de duas regiões ali naquele país. Dependendo da região que você for ali e chamar de holandês, o pessoal não vai gostar, mas enfim. É um país localizado na Europa Ocidental, tem um território bem pequenininho aí, tem um pouco mais de 40 mil quilômetros quadrados e onde vive um pouco mais de 17 milhões de habitantes. A capital é Amsterdã ou Amsterdão. Essas grafias, todas elas podem ser usadas, tá? E a língua oficial é o neerlandês / holandês, já expliquei a denominação. Quais são as cores da bandeira da Holanda? Você tá vendo ela aí, azul, branca e vermelha. O significado das cores: o vermelho significa o povo, o branco significa a igreja e o azul simboliza a nobreza. A bandeira dos Países Baixos é muito parecida com a bandeira de Luxemburgo, eu vou colocar do lado aí. Só que você pode perceber que a bandeira do Luxemburgo, o tom do azul é um pouco diferente, tá? Mas daí você me pergunta, mas Randall, a bandeira holandesa não tem laranja. Não tem. Mas da onde vem a cor laranja, então? A camisa laranja, no futebol especificamente, ela é tão icônica. Nos anos 70, por exemplo, tinha um time muito forte, a Holanda, e esse time ficou conhecido como Laranja Mecânica. Aqui no Brasil, justamente porque remetia a cor laranja. A cor é simples, a explicação, gente. Ela remete à cor da Casa Real do país. Lembrando que os Países Baixos são uma monarquia.
e que é a Casa de Oranje. Oranje, ou algo parecido com isso, você está vendo escrito aí, em holandês significa simplesmente laranja. Então agora você já sabe por que a seleção da Holanda / Países Baixos usa a camisa laranja. Casa de Oranje, Casa dos Laranja. E pra gente fechar, outra camisa que é icônica em vários esportes, mas é muito comum o primeiro uniforme não ter as cores do país, ou pelo menos só uma cor, que são os uniformes da Alemanha. A República Federal da Alemanha, já falamos várias vezes sobre a Alemanha aqui, é um rico país localizado no centro da Europa, tem aí 360 mil quilômetros quadrados de área, e abriga aí cerca de 80 milhões de habitantes. É o segundo país mais populoso da Europa, só fica atrás da Rússia, tá, gente? A capital é Berlim, que também é a maior cidade do país, e a língua oficial é o alemão. A bandeira da Alemanha é essa que você tá vendo aí, ela é icônica também, que você também vê aqui, tá? Preta, vermelha e amarela, que amarela geralmente eles chamam de dourado ou ouro. Há várias versões sobre da onde veio essas cores. A versão mais aceita diz que as cores foram inspiradas na antiga bandeira do Sacro Império Romano-Germânico, que era uma águia preta com unhas e bicos vermelhos num fundo dourado. Tá? E a primeira versão ela foi usada pela Confederação Germânica, que era uma associação política e econômica ali dos vários reinos, ainda não era a Alemanha unificada, tá? Eles usaram entre 1815 e 1866. Por que o uniforme da Alemanha é branco e preto? Assim como o da Holanda, é simples, mas não tem a ver com casa real, tá, gente? As cores, elas remetem ao reino da Prússia, que foi um antigo reino, um importante reino do antigo Império Alemão, e foi o principal estado-membro do Império Alemão. A bandeira ela era preto e branco e carregava uma águia ali à esquerda e foi usada de 1701 até 1918. Então, por isso, os alemães usam camisa branca e short preto. Então é isso, gente. Coloca aí nos comentários outros times esportivos que representam nações que usam cores diferentes dos uniformes. Quem sabe a gente pode até fazer uma parte 2, tá? Então, é isso. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano. Eu gostaria muito de agradecer se você chegou até aqui. Mais uma vez eu peço, siga a gente em nossas redes sociais, por lá o nosso conteúdo continua. Ali a gente publica memes, publica histórias, publica notícias. Lá o canal continua, a gente divulga os episódios também, tá? Caso o YouTube pise na bola aí quanto à divulgação, você vai ter a divulgação lá. E a gente se vê na próxima semana, lembrando, toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, em mais um vídeo do Mundano. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado, até mais. Tchau!